Dona Heloísa, Jesus fala sobre a reencarnação na passagem em que conversa com Nicodemos. É preciso nascer de novo. O que nasce da água é água, o que nasce do espírito é espírito. Porque as religiões chamadas cristãs, não espíritas, têm dificuldade de compreender esta passagem como nós a compreendemos? É interessante que mais da metade do planeta Terra acreditou e acredita na reencarnação. É interessante que o cristianismo primitivo apoiava a reencarnação, acreditava na reencarnação. Houve um conselho Constantino, influenciado pela mulher que tinha medo de virar escravo, Justiniano, com medo da mulher ficar brava com ele porque ela não queria renascer escrava, e ele também devia ter seus problemas no renascimento, e nós também, que já estávamos lá, tínhamos medo de nascer com problemas, então decretamos com Justiniano, a esposa dele e todos nós, que a reencarnação não existia. E ficamos tranquilos, pronto, não vamos reencarnar. Tolice, reencarnamos, mas agora estamos felizes, porque a reencarnação não é punição, não é castigo, é possibilidade de crescimento espiritual, de libertação da dor, de descobrir a arte de ser feliz, amando ao próximo como a nós mesmos. Dr. Ney, o senhor poderia falar um pouco sobre o trabalho desenvolvido por Gabriel Delany? Me pegou, hein? Gabriel, eu só posso falar alguma coisinha do Gabriel Delany. Eu tinha anotado, deixei os livros que ele escreveu. Então, nesse livro, o Espiritismo perante a Ciência, ele aborda, por exemplo, o sonambulismo, o hipnotismo, ele trata dos fenômenos em geral, ele trata também do perispírito, ele aborda um capítulo sobre o perispírito. Agora, ele era um homem muito preparado e, de berço, ele teve os tratos à guisa de um avô, diretamente do Kardec. Os seus pais eram colaboradores, Alexander Delany, e a sua mãe, que tem um nome parecido com Didelotte, e que foi médium também, colaboradora de Kardec. Ele nasceu no ano de 1857. Morreu cedo, porque era de formação orgânica débil. Morreu com 69 anos de idade. Agora, a obra dele, sem dúvida, reflete um espírito de escola. Ele, na retaguarda, seguramente, veio com essa missão de dar seguimento a muitos dos temas da codificação, e o fez com maestria. Obrigada. Iri, sobre a obra de Emmanuel no livro Paulo e Estevão, que destaque você dá num conteúdo tão grandioso deste livro? Olha, esse livro é uma cartilha. Não há destaque. A obra em si é o destaque, porque é a única obra que fala de Paulo de Tarso como um homem que narra com o mesmo equilíbrio todos os tempos, cada etapa da trajetória terrestre e posterior deste espírito chamado Paulo de Tarso. Todo espírita
ou não espírita deve lê-la, estudá-la, para compreender onde nós podemos, em nós mesmos, e neste link com a espiritualidade superior, encontrar forças para vencer a grande batalha, que é a luta contra as nossas históricas falhas. Esse é o destaque da obra, pois não há um capítulo maior ou menor que o outro. A obra é, em si mesmo, um compêndio para nós cristãos. Obrigada, Irie. Dona Heloísa, é possível destacar um princípio cristão para ajudar pais espíritas na educação de seus filhos? Kardec fala sobre a educação dos filhos baseado nos ensinamentos de Jesus, que, aliás, a Anália Franco também utiliza para apresentar o processo educacional que ela achava válido. Kardec nos lembra que devemos chamar a atenção das crianças para tocarem o dedo, a realidade com os dedos, que não permitamos que gravem alguma coisa sem compreender. Mais tarde, Piaget diria, sem compreender não adianta, não grava. E Jesus falou exatamente isso. Ele nos convidou, crianças que éramos, a olharmos a natureza à nossa volta. Deu sempre exemplos que nos levavam a pensar como é importante a observação, a compreensão, a memorização, a prática do bem. A doutrina espírita difere de todos os outros, a educação espírita, processos educacionais, porque traz o conceito da reencarnação, o conceito da mediunidade, exigindo uma pedagogia espírita. Mas Kardec nos lembra bem, e ele era educador, Amélie Gabrielle Boudet, sua companheira, sua esposa, também tinha, antes de conhecê-lo, um instituto de educação, e juntos fundaram um grande instituto, que depois, devido ao idealismo deles, foi à falência, depois foi reconstruído, e depois o casal se dedicou a educar uma quantidade maior, todos aqueles que compreendessem a importância do Espiritismo. Doutor Ney, uma pergunta sobre a transição do planeta. Considerando-se o momento de transição por que passa a Terra e a humanidade, o que devemos fazer neste momento como preparação para a nova era? Talvez estejamos de uma forma mais intensa, observando os cataclismas, os tsunamis, as enchentes, inclusive no Brasil, os deslizamentos, estejamos sendo mais despertados para a importância dessas mudanças. Mas nós ainda não respondemos na altura da solidariedade cristã, até mesmo no Brasil. Há, sim, movimentos de agasalhar, de alimentar. Aqui temos notícias de que casas que foram tombadas por efeito desses cataclismas, essa casa aqui, está reerguendo, independente do auxílio público. Então, esses chamamentos são todos alertas e despertam, assim percebo palidamente, despertam em nós o porquê desses momentos tão cruciais para a humanidade inteira. Mas nós sabemos, até apoiados, dá para falar? Que ela segura. Até nessa visão ecológica, psíquica, vejam bem, ecologia psíquica,
Orlando Carlos Villarraga, um colombiano que escreveu esse livro, já traduzido ao português, A Ecologia Psíquica, onde ele mostra exatamente essa relação do comportamento gerando desequilíbrios planetários nesse nosso orbe. Nós sabemos também que esse potencial que a gente tem de criar numa visão quântica gera, sim, desequilíbrios no plano físico. Nós desconhecemos o potencial que a gente tem. E esse planeta parece que não agasalhará mais essas almas, lamentavelmente, tendo as últimas oportunidades e ainda e ainda conflitantes, não integrarão a paisagem desse orbe nos dias que estão por vir. Não há como. Lei é lei. Programação planetária é definida em alturas celestiais. E chegado o momento aprazado em que essa cobrança até é planetária, digo planetária em termos do nosso sistema planetário, não é? Isso reflete uma necessidade em que não é justo assim. Vamos procurar entender as diretrizes celestiais. Não é justo aqueles que já atingiram, por seu esforço, por seu trabalho, determinados níveis de desenvolvimento espiritual, ainda sofram em consequência dos inadvertidos. Então, o que é que a gente tem que fazer? Tem que trabalhar mais intensamente. E o momento, até para nós espíritas, é dos testemunhos, mas os testemunhos corajosos, os testemunhos de trabalhar esse mundo interior. Nos referimos aqui às emoções, estudar, por que não colocar a reencarnação a nível de aplicação no estudo das reminiscências e tendências. A doutrina é maravilhosa, você não precisa realmente regredir, mas você traz dentro de você o arquivo, o banco de memórias. É só ter o cuidado, e isso a gente não faz. Naquela pergunta 919, o Kardec não ficou satisfeito com a resposta de apenas um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Não é que a nossa Astrid colocou aqui. Mas volta o Kardec, incisivo, dizendo: a dificuldade reside exatamente nesta máxima. Como atingi-la? Quem assina é uma resposta cumprida. Santo Agostinho dá o exemplo de vida. E é esse testemunho, esse esforço que eu acho, desculpem, eu estou trabalhando nisso. Não sou exemplo para coisa nenhuma. Nós estamos todos no mesmo nível. Emoções nos equaliza, todos nós temos. Dizer que a gente é irreverente, não é? Que é um pouco do Irie dentro de você. Mas eu admiro você por isso, não é mesmo? Então, mas a gente não está fazendo na autoavaliação diária, como fez Santo Agostinho, na observação, no alerta permanente do clima interior e das reações, principalmente no nosso convívio, principalmente familiar.
nesse reencontro importante de almas em conflito ainda. Nem todas, é evidente. Mas esse alerta permanente, e que no final do dia, o alerta permanente é o vigiar de Jesus. É o vigiar de Jesus. E no fim do dia, colocar em revista é aquele estado de oração, é aquela busca de comunhão com a força maior que dinamiza a nossa vontade. Então, a respiração, por exemplo, a gente respira o fluido cósmico universal no ar. O ar não é só oxigênio, não é 23% e 73% de azoto e outros gases, não. Esse ar maravilhoso que penetra por todo lugar, a gente não paga coisa alguma, ele é rico nesse produto, nesse fluido cósmico, nessa energia, vamos assim dizer, que alimenta o nosso espírito. Nem isso a gente faz de manhã cedo, com frequência. Então, o repouso, refletindo os acontecimentos diários, e aquela busca, sim, aquela busca desejosa, isso sim, admito como sendo a lição dentro da doutrina que nos leva a nos preparar. E fazendo assim, desenvolvendo a nossa fé, desenvolvendo a nossa autoconfiança e a confiança maior, nós não teremos medo de coisa alguma. Porque se acontecer algum deslizamento que venha nos cobrir, não é? Se acontecer algum maremoto de 15 metros de altura, quando vou a Recife, vejo, puxa, 15 metros, será que esse prédio que eu estou no hotel aqui na beira-mar vai ser atingido? Nós não teremos nenhum receio, porque nós estamos com a consciência interconectada com o nosso Criador. E o que vier, nós vamos aceitar. Obrigada, doutor Ney. Irê, nós temos uma pergunta que se refere ainda a uma questão da manhã. A pessoa escreve assim: fiquei em dúvida ainda sobre a questão da manhã, sobre a escrita do Livro dos Espíritos, em que Kardec perguntava e os espíritos respondiam. Como foram escritas as outras obras da codificação? Por último, a pessoa faz uma pergunta que eu gostaria que o Irê respondesse, o doutor Ney, e terminássemos com Dona Heloísa, porque nós estamos aqui num evento que homenageia Kardec. A pessoa pergunta assim: se existe a participação de Kardec, o termo codificador não seria limitado? Então, a primeira... Limitado. Então, a primeira pergunta é: como foi escrita, como foram escritos os outros livros da codificação? Eu quero só voltar à questão anterior, porque quando eu entreguei o microfone, me lembrei de uma passagem do livro Paulo Estevão, que ficou gravado na minha memória, talvez seja isso que o autor da pergunta quis saber. Quando, depois de uma severa perseguição, Paulo consegue prender Estevão, e Estevão é condenado à morte por apedrejamento. Para quem não sabe, o apedrejamento era algo científico. Existiam especialistas que eram buscados nas várias aldeias, cada qual melhor preparado para atirar determinado tipo de pedras. Então, primeiro eram atiradas as pedras finas e cortantes, para provocar pequenos ferimentos, depois as maiores e mais pesadas, para provocar fraturas, depois as enormes, para provocar o esmagamento. Enquanto Paulo assistia àquela sessão terrível, Estevão, no seu processo desencarnatório, olhava para ele na mais profunda paz. E Paulo relata posteriormente, Emmanuel relata,
que aquilo intrigava insistentemente a alma de Paulo. Como pode esse jovem estar morrendo de uma maneira tão grosseira e em paz? Então isso me marcou. Esqueci. Então, como dizem as crianças, então. Eu gosto de isso, quem diz é paulista. Então, como foram escritas as outras obras da codificação? Depois, a pergunta para os 3 palestrantes, se o termo codificador não seria limitado para a participação de Kardec na constituição da doutrina. As outras obras todas foram escritas por psicografia. Kardec fazia as perguntas e as médiuns à sua frente escreviam em psicografia direta. Simples assim, como Chico Xavier escreveu suas 400 obras. E o termo codificador não é simples, não. Codificar significa estabelecer uma ordem. Os estudantes de direito lidam com os códigos, que milhares de juristas levam décadas para fazer, depois vem alguém e fala, tem que corrigir. Milhares de cabeças pensantes escrevem milhares de absurdos. Então, Kardec teve a sua mediunidade estabelecida, no meu pobre ponto de vista, em 2 questões. Uma, a sabedoria para a elaboração das perguntas. É que as médiuns recebiam as respostas do Espírito da Verdade e de seus auxiliares, os membros da equipe. E Kardec as ordenava, codificava, colocava em um código absolutamente perfeito que nos permite a leitura de ponta a ponta, sem em nenhum momento, em nenhuma linha, em nenhum parágrafo, haver qualquer perda de tempo ou qualquer perda de raciocínio. E o código é tão bem feito, tão elaborado em toda a obra, que você pode lê-lo também em partes. Abrir casualmente e pegar uma pergunta. Ou escolher um tema e perseguir esse tema por toda a codificação. Então não é um título pequeno. Até porque Kardec não precisa de título. Ele é Kardec. Desculpe, eu não tenho nada a complementar. Absolutamente. Subscrevo. O que é que a gente nota lendo a Revista Espírita? Que os livros foram tirados, boa parte dos livros foram tirados desse exame, dessas respostas dadas pelos espíritos, através dos médiuns, por psicografia, estão lá no livro na Revista Espírita. E o Kardec, a Revista Espírita foi, nós vimos ali, de 58, 11 anos e meio para frente. 58, 69, praticamente 69. O material que está lá, nesses 12 volumes, 11 anos e meio, 4.367 páginas de material riquíssimo, ele as utilizou. E são os editores, aliás, eu entendi que era muito mais a opinião ou o pronunciamento do professor Júlio de Abreu Filho, muito conhecedor, estudioso, e foi quem fez essa tradução da Edicel, onde eles colocam, os editores, que nesses livros, sequer 10%, nesses livros, eu digo, da codificação, sequer 10% da Revista Espírita foi utilizado nos livros da codificação, o Pentateuco. Esses meninos são demais, nada tem a ver com radar. Então, nossos agradecimentos aos nossos irmãos palestrantes. Vamos encerrar essa tarde vigorosa de aprendizagem, esse dia vigoroso de aprendizagem, estendendo o nosso convite para a continuação no domingo, amanhã, a partir das 9h30, quando o nosso irmão Eduardo Valério
vai falar sobre o Livro dos Espíritos, arcabouço filosófico do Espiritismo. Depois, teremos um encontro filosófico, o problema do ser, do destino e da dor. Neste encontro filosófico, cada um dos palestrantes vai, num breve período de tempo, expor suas questões principais sobre esse tema, que é título de um livro de Leon Denis, e depois vão responder perguntas. E logo após o intervalo do café, Dona Heloísa falará sobre a filosofia espírita e a educação do espírito. Teremos um momento de arte e o encerramento da 24ª edição da Semana de Kardec por nossa querida irmã Isabel. Para todos, uma boa noite.